Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos e ouvintes. É um prazer muito grande poder estar falando com todos vocês em mais uma rica oportunidade de nós transmitirmos mais uma palavra de Deus ao vosso coração. Eu sou o pastor Levi Longaray. Este é o seu canal Bíblia em Foco, canal este que tem conquistado uma relevância em meio às apologias e às defesas do Evangelho. Queridos e amados irmãos, como eu venho falando a todos vocês, de antemão, eu gostaria de ratificar as minhas palavras, lhes dizendo que sou muito grato a Deus pela vossa vida e por vocês estarem unidos em uma comunidade, irmanados no mesmo Espírito através da palavra pregada pelo canal Bíblia em Foco. Agradeço a Deus, em primeiro lugar, pela sua vida, pela sua fidalguia. Quero pedir a vocês que nunca esqueçam de rever as vossas notificações. Comentar nos vídeos é muito importante. No princípio, no começo do canal, muitas pessoas comentavam. E no decorrer do tempo, algumas pessoas deixaram de comentar. Talvez porque essas pessoas acharam que nós iríamos concordar com todos os tipos de comentários. Os comentários são comentários que têm que vir para edificar. E muitas pessoas têm se mantido fiéis ao trabalho da obra de Deus, ao trabalho do canal Bíblia em Foco, e têm comentado verdadeiros comentários que servem como verdadeira apologia ao Santo Evangelho de Cristo. Bom, nós acreditamos num conjunto de regras de fé e práticas no que diz respeito à salvação do cristão, que são pregadas pela Bíblia, e nós pautamos e optamos por todas. Então, o que nós passamos aqui no canal é aquilo que nós achamos que seja o correto para a pessoa desfrutar do verdadeiro Evangelho da salvação em Cristo. Meus queridos e amados irmãos, hoje eu gostaria muito de falar de um assunto maravilhoso, de uma temática maravilhosa, que é aquilo que vocês vêm cobrando já, através dos comentários já de longa data. Eu escolhi um assunto bastante complicado, mas antes eu quero dizer para vocês que vocês são muito bem-vindos ao canal Bíblia em Foco. Os comentários de vocês são de suma importância. As inscrições, não ficar simplesmente em ouvir os vídeos e se alimentar e não se inscrever no canal. Tem que ajudar o canal Bíblia em Foco. O canal venha ter relevância. E também que vocês venham compartilhar aquilo que vocês acham que deve ser compartilhado para o bem da causa nobre do Evangelho. Lembrando mais uma vez, pastor Levi não é um desigrejado. Pastor Levi não é contra o Evangelho. Pastor Levi não é contra a igreja. Eu sou contra as coisas que ferem o Evangelho, que destrói com a igreja e que param a marcha do verdadeiro e santo Evangelho de Cristo. É contra isso que nós estamos lutando. Não contra em si, não contra a igreja e o Evangelho de Cristo, de forma alguma. Mas também nós não estamos aqui para ficar debatendo contra quem quiser ter a ideia que tiver, sair do Evangelho, quiser ir embora, problema de cada um. Só que nós estamos orientando as pessoas para que as pessoas permaneçam em Cristo. Fiquem em Cristo, porque em Cristo jamais serão enganados ou confundidos. Agora, se as pessoas seguirem um sistema, uma nova doutrina, seguir um sistema de igreja orgânica, um sistema desigrejado, qualquer coisa dessa natureza, automaticamente estão mexendo na essência do verdadeiro Evangelho. O verdadeiro Evangelho sempre foi e sempre esteve unido, pessoas cultuando no templo, adorando e servindo a Deus. Hoje nós vemos muitas ideias, cada um tem uma ideia, nós respeitamos a ideia de cada uma das pessoas que queiram seguir o seu rumo de vida, e não estamos aqui para debater nem combater com ninguém, de forma alguma. Nós estamos aqui para pregar a verdadeira palavra de Deus e mostrar para as pessoas o que é que Deus verdadeiramente quer de um cristão, de um pastor, de um obreiro, de uma pessoa que se diz salvo em Cristo. Tá certo? Hoje quero falar, meus irmãos, sobre os presidentes da Assembleia de Deus. Mas olha só o seguinte, eu vou tomar a Assembleia de Deus, que é uma igreja que eu conheço há anos e congreguei vários anos e permaneço congregando na Assembleia de Deus.
Então eu vou falar sobre esta igreja, mas esta vai servir como temática e exemplo, vai servir como exemplo para todas as igrejas, porque todas as igrejas têm presidentes. Vocês entendem? Não vai ser só a Assembleia, eu vou falar da Assembleia, mas coloque isso para a tua denominação, todas as igrejas. Eu vou falar sobre o coronelismo, os coronéis, os presidentes coronéis das igrejas. Assembleia de Deus, Deus é amor, Igreja de Jesus Cristo, visão missionária, batista, quadrangular, plenitude, mundial, universal. Esse assunto aqui vai pegar todas, as neopentecostais, as pentecostais, as tradicionais, não importa. Esse assunto aqui, ele é sobre pastores, presidentes que são verdadeiros coronéis, tá certo? O coronelismo na presidência da igreja. Meu Deus, isso aqui é complicado. Eu vim me segurando para falar, mas eu preciso falar disso aqui. E com conhecimento de causa eu vou falar. Com conhecimento de causa. Com conhecimento de causa eu vou falar sobre isso aqui. A Assembleia de Deus era uma das melhores igrejas há uns anos atrás, de se cultuar, de se congregar, de se fazer uma carreira ministerial. Respeitavam muito os obreiros, o ministério, respeitava as pessoas. Hoje a Assembleia de Deus se perdeu, não respeita mais ninguém. Hoje não importa se você é pastor, se você é evangelista, se você é missionário, assalariado, eles te botam, como diz o gaúcho aqui, um linguajar bem chula. Eles metem o pé na poupança do obreiro e jogam o obreiro fora, e o obreiro não tem mais para onde ir, não tem para onde recorrer. Às vezes um obreiro que é novo ainda consegue galgar um trabalho material, mas se é um obreiro que deu a vida toda dentro da igreja, está com 45, 50 anos, já está um pouco mais difícil de arrumar trabalho. E se ele tem 60, ele vai ficar jogado. Então a igreja de Assembleia de Deus não tem mais aquele respeito com os obreiros que ela tinha antigamente. A Assembleia de Deus jubilava um obreiro com respeito, com salário justo. Não eram esses salários grandes, esses salários estupefatamente grandes, e também não era aquele salário que eles têm hoje para os obreiros de passar fome, essa miséria. Você entendeu que a Assembleia de Deus, já falei no outro vídeo, tem duas vertentes. Tem os bambambam do evangelho, que são ricos presidentes, pregadores itinerantes, que ganham altíssimos cachê, e os obreiros que verdadeiramente trabalham, aqueles obreiros que ficam miseravelmente miseráveis e não ganham às vezes nem para fazer um tratamento dentário. Bom, meus irmãos, voltando ao assunto, que não é esse, mas é outro. É a presidência, presidentes coronéis. O coronelismo na presidência da AD. Meus irmãos, eu tenho experiência disso. Eu tive aulas ali do CAPED com Jeremias, com a mãe do Silas Malafaia na época, Albertina Malafaia. Eu tive aula ali com João Colenda Lemos. Eu tive aula com o Claudio Nor de Andrade, Elianal Cabral. Eu tive aula com vários desses homens, onde a Lilian Paz, na época, era cantora, cantava aqueles hinos maravilhosos, aqueles hinos bíblicos mesmo. Bom, Vitorino Silva, que éramos cantores lá dos CAPEDs quando nós frequentamos e tivemos aula dessas pessoas. Então a gente tem um pouco de conhecimento para poder falar o que está falando. E dentro da Deus é Amor, eu fui um homem que vivi muito a nível de diretoria, vivi como missionário, conheço quase todos os diretores da Deus é Amor, todos, e um número grande deles foram conhecidos meus, mas conhecido próximo. Bom, então o que eu estou falando aqui, antes que você veja, como vocês têm costume de dizer no rodapé dos meus vídeos, que quem é esse pastor, de onde que ele veio, que igreja ele pertence. Bom, atualmente congrego na Assembleia de Deus, mas tive uma passagem muito grande pela Deus é Amor de 12 anos, conheço muito bem os ministérios pentecostais, Igreja Assembleia de Deus, Deus é Amor, Igreja Jesus Cristo e Igreja Ministério Restauração, que é uma ramificação da Assembleia de Deus aqui no Rio Grande do Sul, de um dos meus irmãos congrega lá. Então, tudo que eu estiver falando sobre igreja, as que nós não conhecemos de fato por dentro, nós temos conhecimento através de pessoas que congregam, amigos nossos, e do estudo sistemático da história da igreja, e tudo nós conhecemos. Então você não vai ficar dizendo que você diz no rodapé, xingando, aonde você veio, quem é você, não te conhece, você não sabe nada, você é um mentiroso. Meus irmãos, eu sei por que vocês estão atacando alguns de vocês, porque vocês estão preocupados com a verdade. Vocês estão preocupados porque os vídeos do canal estão falando a verdade. Coríntios, Paulo escreve aos Coríntios que nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Então esse é o lema do canal Bíblia em Foco, é o tema, o lema e a temática. Nada podemos contra a verdade, senão através ou pela verdade. Então não adianta combater aquilo que é certo, que está sendo falado com
notoriedade. E eu não sou um louco, um leviano que não conheço Bíblia. Eu conheço muito bem Bíblia, Evangelho, e o que eu vou ter que responder para Cristo quando passar no tribunal das recompensas, pós-arrebatamento da igreja. Eu sei que nós vamos passar no juízo final, eu sei tudo. Então eu não seria doido para vir aqui falar. Eu tenho temor de Deus, eu não falaria uma coisa que verdadeiramente não existisse. Então eu vou começar agora. Então cuidado quando você vem aqui, da onde que você veio, você não tem conhecimento. Cuidado você que me desmente, você é um mentiroso defensor de igreja. Não defensor da igreja, porque defensor da igreja, na verdade, nós temos que ser. Você é defensor de heresias, aberrações e amizades com pastores, cantores e obreiros que querem destruir a igreja e o evangelho. Então, não venha com essa, tá entendendo? Então, meus irmãos, eu vou começar agora. Bom, a primeira experiência que eu tive com o presidente foi um dos últimos presidentes que eu tive agora, ultimamente, que num diálogo com ele, conversando, sentado numa mesa, num dia que tínhamos uma confraternização e uma refeição, uma comida, no salão de festas da igreja, nós estávamos ali participando de um jantar e ele sabe que eu escrevi 22 artigos do Apocalipse. Bom, meus irmãos, esse presidente, o último, não vou falar o nome de nenhum presidente por uma questão de respeito, para mim não ter que entrar na justiça com nenhum deles, entendeu? Então me poupo e me reservo o direito de citar simplesmente, não fazer citações de nomes, tá certo? Vocês vão me interpretar direito, vão me entender. Então um dos últimos presidentes que eu tive, dentro da Assembleia de Deus, nós estávamos ali trocando ideia e ele sabe que eu tenho 22 artigos de Apocalipse escritos. Inclusive alguns eu mostrei para ele, ele virou o rosto, não deu atenção nenhuma. E um presidente que eu tive anterior, porque ele prega a escatologia dispensacionalista, ele ficou atribulado quando viu meus artigos. É como se ele tivesse levado um choque, porque eles não querem que ninguém pregue escatologia se porventura estiver no campo, um deles só que prega e aquele um e acabou. Isso que eu estou falando é mais pura verdade. Diverge de campo para campo, mas na grande maioria dos campos é um só que prega uma escatologia fraca, pobre, às vezes sem entendimento, e quando aparece alguém que tem uma profundidade da revelação escatológica, eles tentam barrar essa pessoa para que essa pessoa não venha pregar, para não entrar em choque com eles, porque eles detêm a verdade sobre escatologia. Eles não respeitam a visão do mid-tribulacionismo, eles não respeitam a visão do arrebatamento entre a ira de Deus e a ira do diabo, que vem mais ou menos ali entre o meio da última metade da 70ª semana de Daniel, que é outra revelação, é outra visão, aliás, de ensinamento. Eles não respeitam também a visão pós-tribulacionista clássica das igrejas tradicionais. Não respeitam. É a visão deles que impera o pré-tribulacionismo e acabou. E aí eles lutam contra os outros em cima dessa doutrina, sendo que eu já ensinei aqui no canal que sobre escatologia e arrebatamento tem que respeitar a visão dos outros, porque ninguém sabe verdadeiramente qual é a visão que está 100% correta. O que está correto é que as 4 visões estão dentro da 70ª semana e as 4 visões pregam o arrebatamento. Então ninguém está mentindo sobre nada ali. Estão pregando aquilo que eles estudando chegaram à conclusão que é a mais ou menos próxima onde vai acontecer o arrebatamento. Bom, então não há nada de errado. Estão pregando arrebatamento, não tem heresia, não tem nada. Eles estão pregando arrebatamento. Tanto uma como a outra visão. Mas a Assembleia de Deus, os presidentes, ficam enlouquecidos. E esse ele pegou aquele fecho de apostila e ficou enlouquecido. Porque ele pregava com a varinha, aquele quadrinho que vocês conhecem que tem para vender nas casas publicadoras, nas lojas de artigo evangélico, aquele quadrinho dispensacionalista que tem a doutrina das dispensações, onde eles se baseiam para pregar a escatologia bíblica. Então eles ficam lá com aquele decoreba, eles decoram aquele quadro dispensacionalista que muitos têm na sala da casa, na sala do escritório, e eles ficam com a varinha lá ensinando aquilo decorado para a igreja a vida toda. Então quando entra alguém para pregar a escatologia, que tem outra visão, não aceita. É o caso que aconteceu com um desses presidentes. E aí o último dos presidentes, porque eu comecei a me dedicar para a escatologia tem 7 anos, 6 anos para cá. Eu era um pregador que eu pregava todas as temáticas de todas as outras matérias que eu estudei na teologia e mesmo fora da teologia, desde o tempo que eu me converti, eu pregava todas as outras temáticas, mas as temáticas que eu mais gosto de abordar é a história da igreja, heresiologia, e agora ultimamente eu estou me dedicando muito para a escatologia. Então, eles não aceitam essa ideia escatológica de outra visão, é a visão deles que impera. Bom, e esse presidente que eu tive agora, para resumir para o vídeo não ficar longo, ele disse para mim o seguinte: por isso que eu digo para vocês
que eles são donos da verdade, eles detêm a verdade, eles não têm mais humildade para num culto de ceia ir lá na frente do altar, se dobrar na frente da igreja, pedir perdão dos pecados. Eles não pecam, eles não precisam prestar conta de nada, eles não erram, e eles não têm um pingo de humildade para reconhecer os seus pecados e as suas fraquezas e voltar atrás em um assunto ou em alguma coisa que foi feito ali, alguma reunião, alguma coisa que eles precisam voltar atrás e retroceder um pouco. Eles não retrocedem para nada. A palavra deles é infalível, eles que mandam e acabou, e eles não sabem que é humildade para reconhecer seus pecados. E esse presidente disse assim para mim: olha, Levi, se fosse outro que tivesse escrito, pastor Levi, eu até acreditaria, mas você escrever escatologia, se fosse o Helenay Cabral, o Claudio Nor de Andrade, ou qualquer um do Caped, eu aceitaria. Agora você quer dizer, então, irmão, resumindo aqui, para nós ir para frente para outro assunto, quer dizer que Deus não pode dar revelação escatológica para um presbítero da igreja, para um diácono, nem para um evangelista, nem para um pastor auxiliar. Não, quem tem que ter a revelação da escatologia é os líderes do Caped só. Ninguém mais pode ter. Olha, meus irmãos, sinto muito em dizer para esses presidentes, eles estão montados em cima de um cavalo, numa alazão do orgulho e da soberba e da prepotência. Porque Deus revela e dá para quem Ele quiser. Desde cooperador até pastor, Ele revela a sabedoria dele para quem Ele quiser. Então Ele dá a quem Ele quiser. E Deus nos deu. Bom, agora esse é um exemplo. Mas são tantos outros. Eu gostaria de falar para vocês também o seguinte, que quando há reuniões de Assembleia Geral, aquela Assembleia Geral mensal, anual, pode até haver nomeações ou alguma visão do conselho, mas esta visão do conselho, essa nomeação não vai valer nada. O que vai sempre imperar e valer é a palavra do presidente, tá certo? Quem vai ir a vice-presidente, quem vai ir a cargos elevados é aqueles que ele acha que pode ir. E resumindo, que pode eu me esquecer de falar depois, porque o vídeo pode se tornar longo e de repente eu começo a ir por outras vertentes e não volto mais. Assim, ó, não é o caráter do obreiro que vai definir o que ele vai ser lá dentro. Vai definir quem o presidente quer que vá e se essa pessoa que está indo ao ministério elevado, porque ser obreiro, isso é fácil. Diácono, presbítero, isso eles levantam de penca porque eles têm que levantar para fazer parte, porque senão eles não têm assembleia, não tem geral, anual, não tem nada. Então eles têm que levantar para fazer o próprio marco deles ter a Assembleia Geral e a Assembleia Mensal e a Geral Anual. Agora, pastor e vice-presidente e pastor de conselho, isso aí só vai o que ele achar que pode ir. Tá entendendo? E não vai ser o caráter que vai pesar aqui nessa hora. Não vai ser o respeito, não vai ser o nome na família, não vai ser o nome no bairro, não vai ser o nome na igreja, nada. Vai ser se esse camarada aqui fala a língua dele. Se esse camarada aqui está de acordo com tudo que ele diz, se esse aqui aceita tudo que ele falar sem o mínimo questionamento, se eles vão fazer tudo que o presidente disser, aprovar aquelas coisas absurdas de filha de presidente amaziada e recasando, filha de presidente de tesoureiro da igreja, dentro dos gabinetes da igreja, trabalhando no escritório, ele vai ter que aprovar, ver tudo isso e ficar quietinho. Então esse aqui vai. Não vai pensar que é o caráter do homem de Deus, o testemunho familiar ou o peso de mensagem e de Bíblia que ele tem que vai pesar aqui. Não, não. Hoje na Assembleia de Deus de hoje não. No passado sim. Vamos falar de uma igreja Assembleia de Deus ordeira. Era uma igreja ordeira. Hoje não. Hoje o que vai mandar aqui é se ele vai fazer vista grossa para todas as transações ilegais, lícita e ilícita. Se ele vai fazer vista grossa para todos os pecados, para todas as tramitações, para todas as argumentações doutrinárias daquele campo ou daquela cidade. Aí ele passa. Se ele é um combatente do pecado, ele não chega a nada. Isso eu aprovo e digo e discuto em qualquer lugar, com qualquer um. Vocês entenderam? Porque eu sei, vivi lá dentro, vivo e sei que não passa. Bom, meus irmãos, então o que vai pesar ali nessa hora vai ser isso que eu estou dizendo. Se ele concorda com tudo ou não concorda. Tá certo? Outra coisa que eu queria deixar bem claro para vocês, muito claro, esse conselho fiscal que eles formam lá dentro, conselho fiscal, executivo, conselho doutrinário, não posso me esquecer de falar do conselho doutrinário, o conselho fiscal, o conselho executivo, isso é só para fantasia. Eu vi isso acontecer, não foi uma nem duas vezes. Esse conselho fiscal normalmente é levantado
Ele já separa no meio da igreja, porque pastor conhece pessoa por pessoa da igreja dele quando ele é pastor. Então ele separa aquele que ele já sabe que vai concordar com tudo que ele vai fazer e que não vai... Então, meus queridos e amados irmãos, esse conselho fiscal, esse conselho que vai reunir para examinar as notas de entrada, de saída, dinheiros que foram gastos, aprovações, negociações, construções, mecânica, oficina, combustível, tudo, despesa com a igreja, despesa de filho de pastor, despesas ilegais que passam. Esse conselho que vai ser formado por aquela pessoa que ele colocou no conselho, que ele já sabe que não vai fazer oposição em nada e que vai concordar com tudo que ele está falando. Esse é o que é levantado ao conselho, vocês entenderam? Porque ali vai ter despesa com filho de pastor, despesas exacerbadas com pessoas da família que não fazem parte da igreja, com vários gastos extras, gastos desnecessários, que esse camarada que ele colocou no conselho, que é só ele que vai dar a palavra, porque os outros demais conselheiros vão pela palavra do primeiro conselheiro, o segundo, o terceiro não vai nunca fazer oposição ao primeiro, porque o primeiro já é do grupo dele. Esse primeiro vai chegar lá no dia de ceia, sem muita autoridade nenhuma, porque não tem autoridade para nada, é só uma figura decorativa, e vai chegar lá e vai dizer: olha, irmãos, nós examinamos as notas e olhamos todos os cálculos e saídas e entradas e está tudo legalmente 100%. É isso que ele vai dizer. Amém, irmão? Quem aprova, vão levantar a mão, aprovou. Então não adianta ter conselho, não adianta ter nada, porque esses conselhos não servem para nada, porque o que manda na igreja hoje em dia é a palavra final do presidente. Ele faz e acontece, ele destrói, ele arrebenta com a igreja, ele destrói com tudo. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, nós tivemos vários presidentes da Assembleia de Deus que ficaram anos na cidade, e eles ficam até hoje. Tem uns que são generais, coronel da cidade, porque aí ele fica muitos anos ali. O que acontece? Tem muitos membros, tem igreja da Assembleia de Deus que tem muitos membros. Tem um aqui que foi no Rio Grande do Sul 23 anos numa cidade. Quando entregou a cidade para o outro presidente assumir, entregou a cidade destruída. A igreja completamente sem membros. Porque ficou aqueles 23 anos lá matando o bom andamento da obra naquela cidade. Outros ficam 20, 30 anos. E isso tem que trocar. Esse presidente não poderia ficar, na minha opinião, mais que 5 anos. Menos de 5 anos é complicado, porque não conhece nada e não tem tempo de ajeitar nada e fazer nada. Mas 5 a 10 anos, no máximo, quando está funcionando, 5 a 10 anos. Então acontece, esses presidentes ficam 10, 20 anos no mesmo lugar, eles começam a mandar na igreja, instituição, na igreja e na cidade. Porque aí o filho deles vai a vereador, o genro deles vai a prefeito. É normal na Assembleia de Deus, hoje a nível de Brasil, ter alguém da família do presidente, porque sempre lança da família. É uma coisa tão injusta, mas tão baixa, tão suja, que é dificilmente tem uma pessoa lá secular que é o político da cidade. Normalmente é o filho do pastor, que é vereador da cidade, facilmente, com poucos votos ele ganha dependendo da cidade. Aí o genro dele é prefeito, tem alguém ali que é prefeito, vereador, em alguns lugares governador, em alguns lugares deputado estadual, federal, e se deixar senador já bastante, e se deixar até presidente. Vocês entenderam? Então acontece, essa família vai começar a ter vereadores, começa a infiltrar também na Câmara de Vereadores, começa a dominar o sistema secular da cidade, e o pastor presidente, aquele velhote lá que está lá há anos lá, colocou a família dele, tudo, ele começa a mandar na igreja e na cidade. Vira uma coisa muito triste, fica uma coisa terrível. Ninguém encosta nesse cara. Esse camarada não pede, não se humilha mais para a igreja, nem ceia, não se dobra mais em nada, ele não erra, ele vai fazendo tudo, ele perde o senso de humildade, de reconhecer seus pecados e pedir perdão a Deus, e ele monta numa alazão de uma soberba tão grande, de um orgulho sobrenatural, que ele se acha infalível, ele manda e acabou. E quem disser qualquer palavra, não precisa ser, eu já falei aqui em outro vídeo, qualquer diálogo de você falando, qualquer tonalidade sua que levantar na voz, você não precisa nem dizer uma palavra para eles. Eles já se sentem magoados que o fulano, o evangelista, o pastor, desaforou o pastor ou se levantou contra o pastor, é o que eles dizem. Então, você não tem mais poder de argumentação, nada, acabou. Então, são verdadeiros coronéis da igreja. Coronelismo dentro da igreja. São sargentos, são mandantes, comandantes, são o mais alto escalão, não pode ser questionado nada. Então, esse
conselheiro fiscal aqui, número 1, ele não vai poder questionar nada, ele vai ter que assinar e concordar com tudo. Então o obreiro que tem caráter não fica num cargo desse, não concorda com isso, porque ele vai prestar conta para Deus, ele vai para o inferno por causa das aprovações que ele faz ilegal dentro de um sistema religioso, que isso aqui é sistema religioso, isso aqui não é mais a igreja de Cristo, que muitos lutam contra a igreja. Eu sou a favor da igreja. E também não estou dizendo que é todas as assembleias, porque já vai ter gente que vai entender mal, já vai vir entender, porque tem gente que não consegue entender. Ele coloca alguma coisa a mais no bolo, ele estraga com o bolo. Escuta o que eu estou dizendo, não é 100% dos presidentes que eu estou comentando aqui, talvez 85%. Tem um remanescente fiel de pastores e homens de Deus que não se dobra, não se vende e não mente e não vende a sua palavra. Tem honras, tem caráter de homens de Deus verdadeiros, são verdadeiros homens de Deus. Eu não digo profeta, porque tem os profetas. Não, profeta hoje é o que mais tem, nós estamos na era do profeta. Não, profeta para mim não interessa. Ficar aí profetizando para mim não interessa. Eu estou dizendo homem de Deus, caráter de homem de Deus. São verdadeiros homens de Deus. Aí, irmãos, falando aqui dentro desse assunto sobre profecia, eu quero gravar um vídeo. Nós estamos na era da profecia, na era dos profetas. Porque os acontecimentos se narraram de uma forma tão veemente que você, a olho nu, não precisa nem ter profecia, nada. Pela Bíblia Sagrada, você, a olho nu, vê que muitas catástrofes de coisas ruins vai acontecer. Então a gente se gaba daquilo, se reveste daquilo para profetizar o que ele já sabe que vai acontecer. E aí fica galgando o nome de homem, profeta, para aí no Brasil, e todo mundo babando sobre essas pessoas e as profecias. Escuta o que eu vou dizer aqui, não precisa nem profetizar. Isso aí estamos vendo a olho nu o cumprimento da Bíblia. Daqui para frente são catástrofes no ar, na terra, na política, na igreja, tudo. Isso aí não vem com esse papo. O profeta do tempo, o profeta da igreja tal está falando, o profeta daqui, o Jair Bolsonaro vai acontecer com isso com ele. Pera aí com essas predições, rapaz, com essas adivinhações. Isso é coisa do capeta que vocês estão fazendo, isso é a mesma coisa que os presságios da falecida mãe de Ná. Nós somos homens de Deus, sabemos que, biblicamente falando, temos visão, enxergamos a olho nu, que catástrofes e mais catástrofes, coisas ruins e mais coisas ruins no nível de criança, de ventre, de isso, de aquilo, tudo que a área que você imaginar vai acontecer de coisa ruim. Então está muito fácil profetizar. Para com isso, de ficar profetizando para fazer nome, a tua igrejinha se sobressair no meio das demais igrejas. A maior profecia é a palavra pregada, a palavra escrita. A Bíblia Sagrada é uma profecia. Então para com isso, voltando aqui ao assunto, isso é para outro vídeo. Então esses presidentes, por que todo mundo quer ser presidente? Você notou que é uma briga acirrada pela presidência da igreja? Isso fica de família. E outra coisa, o nepotismo dentro da presidência é algo diabólico. Não é que um filho de pastor não possa ser presidente ou vice-presidente ou pastor. Claro que pode. Ninguém está dizendo isso, eu não sou idiota, eu não sou desinformado. Mas não pode ser via de regra, tem que ser presidente, como se a igreja fosse uma firma, que o pai treina o filho para assumir o cargo e a cadeira do pai. Não, senhor, ele só pode ser pastor e presidente se verdadeiramente ele tiver ministério. Se ele não tiver, quem vai ter que ser o vice-presidente ou presidente é aquele que nasceu dentro da igreja, que tem ministério. Então o nepotismo no meio da presidência também é algo diabólico. Tem que ser o filho do pastor e depois do filho do pastor, aqui no Rio Grande do Sul, o neto do pastor, vai assumindo cadeira cativa. Pelo amor de Deus, não me interprete mal, mas eu vou rasgar o verbo, vou falar tudo nesse vídeo. E os presidentes da Assembleia de Deus vão ficar endemoniados, aqueles que estão cheios de demônio já, vão ficar endemoniados. Mas os homens de Deus, eles sabem o que eu estou falando. E não é só a Assembleia de Deus. Esse negócio de presidência aqui está em tudo as igrejas, em todas. Vocês entenderam? Então escuta o que eu vou dizer. Tenho mais para falar. Então esses presidentes, eles não aceitam. E tudo que eles vão nomeando para em volta deles, conselho deliberativo, consultivo, que nem tem algumas igrejas, outras é conselho fiscal, conselho doutrinário, tesoureiro, primeiro tesoureiro, segundo tesoureiro, terceiro tesoureiro, isso é tudo nomeado já de acordo com o que eles pensam, aqueles que vão concordar com o que eles querem. Porque os homens de Deus sabe aqueles homens de Deus que eu falo, é aqueles que quando vê alguma irregularidade, dizem, opa, irmão, isso aí não podia acontecer. Esses nem pensar. Porque esses para eles são encrenqueiros, são soberbos, esses são orgulhosos, e esses são obreiros que não têm calma, não são unidos, não têm comunhão. Esses são os obreiros que eles chamam de rebeldes. Rebeldes porque às vezes não concordam com aquilo que eles querem fazer. Porque se for obreiro rebelde, eu também não gosto de rebelde. Agora, obreiros ordeiros, que querem ver as coisas andando com ordem e decência, para mim, nunca foi rebeldia. É caráter que eles transformaram em rebeldia. Tá certo? Então, meus irmãos, para nós continuarmos, deixa eu dizer mais uma coisa. Esses conselhos, esquece, é nomeado por eles. Tá certo?
Eu fui em várias igrejas Assembleia de Deus aqui do Rio Grande do Sul pregar e a nível de Brasil, não somente Assembleia de Deus, mas outros ministérios, que o pastor presidente botou a esposa de tesoureira, ou ele bota a filha de tesoureira. E a igreja, os irmãos são tão simples na Assembleia de Deus, não sei o que tem na Assembleia de Deus, que os irmãos, tem um lado dos irmãos que é simplicidade, são queridos e amorosos e crentes, e tem outro lado que são mesmo hipócrita, apoiador de pecado, e são sujos como os presidentes sujos, que se sujaram nessa lama dessa imoralidade. Porque eles concordam e ninguém pode falar nada, que eles rebatem as pessoas que falam e ficam do lado do presidente concordando com a roubalheira da presidência. Tá certo? Porque uma igreja não pode, de forma alguma, concordar onde a esposa de um presidente é a financeira, ou onde a filha do presidente está envolvida com as finanças da igreja. A igreja não pode aceitar de forma alguma. Isso aí é ilegal, isto é corrupção, isso dentro do evangelho é roubalheira, isso é falta de caráter, isso é algo sujo, isso não é de Deus, isso é o diabo. Por isso que muitas pessoas perderam a vontade de congregar, por isso que muitas pessoas perderam a vontade de ofertar, de dizimar, por isso que muitas pessoas hoje estão contra os dízimos, e por isso que hoje tem N pessoas que se revoltaram e estão pregando contra dízimos. Muitos deles usaram essa ferramenta, essa falha da igreja dos pastores, para combater o que eles sempre queriam combater, e outros são de boa índole. Parar de dizimar, estão combatendo porque viram o erro. Vocês entenderam? Então, quem será o culpado de todas essas coisas? Quem prestará contas a Deus deste fracasso espiritual que a igreja está enfrentando? É óbvio que é os pastores. É óbvio. Escuta o que eu vou dizer. Deus, a quem muito Deus deu, muito lhe será cobrado e requerido. Deus requererá do membro aquilo que como membro ele pode responder. Ninguém será impune ou inocente diante de Deus. Ninguém vai ficar imune à justiça divina. Agora Deus vai requerer de pastor aquilo que ele requer de um pastor. Então, quanto maior e elevado a sua aproximação com Cristo nos cargos eclesiásticos, que é bíblico os cargos, que eu provo pela Bíblia, ele vai requerer mais de você. Então você prestará contas a Deus, sim, do rebanho. Tem gente brincando, tem gente levando na brincadeira. Por isso que você tem que encarar o diabo, os crentes rebeldes, os falsos. Você tem que dar no meio, rebentar com as cidadelas do diabo, pregando a verdade, queira membro ou não queira, porque quem vai responder pelo rebanho é você, não é membro que ficou de nariz torcido ou de cara torta. Você não tem que ter medo de bigode nem de cara feia. Você tem que fazer aquilo que Deus te ordenou a fazer, independente do que ele vai gostar. Ele não gosta hoje, mas amanhã ele vai gostar. Ele pode não gostar hoje, mas daqui a 5 anos ele vai ver que você tinha razão, porque Deus deu a visão do guia, do atalaia, do pastor, daquele que leva a ovelha. Foi para você, não foi para a ovelha. Onde que esse valor inverso de ovelha que ele guia a pastor? Isso não tem biblicamente, meus irmãos. Então você vai prestar contas a Deus daquilo que você vendeu, dos dons do ministério que você vendeu para galgar riqueza, mansões, carrões, Lamborghini, Ferrari, Audi, Land Rover, Evoque e tantos outros carrões que você almejou, que não tem nada de mais almejar um carro bom, mas um carro dentro dos seus padrões, mas que você trocou, você vendeu como Balaão para Balaque, porque viu algumas maletas de ouro. Balaão vendeu a profecia, vendeu o dom, vendeu tudo. E vocês estão vendendo o que Deus deu para vocês por dinheiro. Dinheiro é tão... Eu estava pensando semana passada, dinheiro é uma coisa que some, vem na mão da gente, some. Dinheiro não faz felicidade de ninguém. Dinheiro não compra as coisas de Deus. Dinheiro não paga a salvação. Dinheiro é algo... O dinheiro é bom, é óbvio, quando bem usado. Mas eu estava pensando carrões, tudo perecível. A ferrugem come, as roupas, os ternos importados da Alemanha, as gravatas italianas, as traças corrói. Vocês estão muito mal enganados. Os sapatos cromo alemão, tudo estraga. O que permanece, aleluia, aleluia, o que permanece é a palavra de Deus, é a vontade de Deus que permanece. As demais coisas aqui são tudo passageiro, o seu corpo, a sua saúde, a sua vida, sua família, seus carrões, suas mansões, seus status, suas carteiras, suas viagens, suas passagens aéreas, tudo passa, tudo passa, tudo passa. O que permanece para sempre é a vontade de Deus, meus irmãos. Independente de você ser presidente, independente de você ser um membro
da igreja, independente de você ter títulos, de você ser o escritor mais que teve best-sellers, não importa. Independente de você ser o pregador itinerante que mais milhas você palmilhou no ar, nessas aeronaves. Não importa se você tinha o cartão da Varig, da Alitalia, da Air France, da Lufthansa, não importa. Isso para Deus não vale nada. O que vale diante de Deus é o seu caráter, é a sua vida com Deus. O que vale diante de Deus é você andar de cabeça erguida. O que vale diante de Deus é você não vender os talentos, não vender os dons, não vender a palavra de Deus. Bom, meus irmãos, alguns para chegar à presidência vendem a própria filha. Não, irmão Levi, vendem. Eu conheço presidentes da Igreja Assembleia de Deus que quando era evangelista tinham uma visão, fora pastor auxiliar, tiveram outra visão, jogavam a própria filha em cima do filho de um outro presidente. Às vezes o menino nem gostava 100% da menina, a menina nem gostava 100% do rapaz, mas forçava aquela união para que ele, através da própria filha, conseguisse chegar à presidência da outra igreja. Porque aí o pai do rapaz falece, o rapaz às vezes não tem ministério, entra o pai da menina como presidente automaticamente daquela igreja. Tem uns que vendem a filha, outros são capazes de vender a própria esposa para fazer galgar aquilo que eles esperam galgar, que é uma presidência de uma igreja. Tem uns que não cuidam da esposa, tem outros que não cuidam da família, tem outros que ficam enlouquecidos atrás de meios e formas para que eles possam alcançar esse cargo tão desejado. Olha, meus irmãos, é muito triste, mas tudo que eu estou falando aqui é a mais pura realidade. Outros vendem tudo. Tem uns que vendem o caráter, não tem caráter de pastor. A gente conhecia como diácono, eram homens de Deus, presbítero, homens de Deus. Outros já nem diácono, já tem uma carreira já pautada em cima da ambição, da luxúria e do desejo de ser alguma coisa. Vão passando por cima de pessoas, de normas, de argumentos, vão passando por cima de tudo, vão distorcendo tudo. Não tem mais temor, não tem mais princípio. Parece verdadeiros capangas dentro da igreja, parecem pistoleiros que vão seguir uma ordem de alguém dentro da igreja para poder chegar onde chegar. Então eles vendem o caráter, eles deixam de ser homem de Deus. Outros, eles vendem tudo que receberam de Deus para não perder um cargo, uma função ou uma cadeira. Outros vendem tudo que tem, que recebeu de Deus, para conquistar uma cadeira, a cadeira da presidência, aquela cadeira maior no altar. Tem uma cadeira do presidente, do vice-presidente, são as cadeiras maiores, depois começa as cadeiras normal do obreiro. Eles vendem tudo para conquistar aquela cadeira, eles vendem o caráter. Muitos deles já perderam a esposa por não cuidar bem da esposa, já estão no segundo, terceiro casamento, mas eles querem aquela cadeira. Para eles, divórcio não importa mais nada. Destruição de família não importa. Eles têm um papo hoje em dia que a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Cantores gospel, pastores, como que se essa palavra fosse relacionada a casamento ou uma segunda oportunidade que o mundo dá para alguém viver uma vida no mundo, na vida secular. Dentro da igreja não tem segundo casamento. E esse versículo não é relacionado a divórcio e uma segunda oportunidade de uma segunda esposa ou de um segundo esposo, não. Esse versículo é quando se refere sobre a construção do templo. Não tem nada a ver com isso que eles estão falando. Então eles vendem tudo, vendem a família, vendem o que tiver que vender para possuir uma cadeira de presidência. Vocês entenderam, meus irmãos? Eles vendem o caráter, eles mudam as suas palavras, eles mudam a mensagem. Você pode cuidar que vários deles vinham pregando uma coisa, quando de repente você estranha, mas o meu pastor mudou, quando o meu pastor ele vira, então faz uma volta, aquela volta máxima em graus e toma um outro rumo, uma outra direção oposta, e você não conhece mais a pessoa que você conhecia. Muitos que se criaram como você, quando você era diácono, auxiliar, teus amigos de 20, 30 anos atrás, de mocidade, que você via como homem de Deus, hoje eles chegaram ao pastorado. E a primeira coisa que eles fazem, esquece de você. Parece que aquela cadeira dá choque. Quando chega ali, nunca mais eles te chamam para um culto, nunca mais querem te ver, porque eles estão em outro padrão de vida e você ficou para trás. Você, não é que você não tinha condições, você não tinha o caráter que eles têm, que é um caráter manchado. O teu caráter é ilibado.
Então eles não tinham caráter, com aquele caráter manchado, eles foram chegando e você não conseguia fazer as manobras que eles faziam e você não chegou. E eles te reputam por alguém frustrado, coitado, que ficou para trás. E eles se julgam os bons que chegaram. Bom, deixa eu dizer mais uma coisa para vocês. É comum de você ver na presidência da igreja estas pessoas que eu acabei de dizer. Eles chegaram, você não chegou. Vocês entendem? Então você é tido como um frustrado. Você não é frustrado, meu irmão. Se você vive o evangelho, se você serve a Deus, se você tem caráter, você não é frustrado. Você é um homem de Deus. Não entre nesse mundinho que você é um frustrado, que você não chegou, que é melhor você não ter chegado onde eles chegaram. Porque o tempo e o futuro, o dia do juízo revelará. Melhor você não ter chegado do que se você tivesse chegado até lá. A outra coisa que eu queria dizer para os irmãos que vai e vem na minha cabeça e eu acabo esquecendo é o seguinte: as amizades deles. Quando eles são obreiro comum, eles estão no meio do povo. Eu quero dizer para vocês que presidente e vice-presidente pouco cheira a ovelha. O interesse na ovelha é só fazer um marketing, como que se eles amam o rebanho. Mas na verdade, isso é só um marketing para eles ganhar salário e viver da igreja. Faz tempo que eles não são pastor. Faz tempo que eles não cheiram a ovelha. Faz tempo que eles não apertam a mão dos membros. Faz tempo que eles não fazem uma visita na casa dos membros. Eu não vou dizer que eles vão visitar todos, mas se tem um pastor, presidente, vice-presidente com uma comissão de obreiros, consegue, um para o lado, outro para o outro, visitar os membros. Eles não visitam. Outra coisa, o relacionamento deles não é mais com os pobres da igreja, porque a Assembleia de Deus tem muito pobres e ricos. A igreja, os pastores não têm amizade muito com pobres da igreja. Quando eles têm amizade com o membro, é porque o membro é rico. Mas a amizade dos pastores, e eu digo e afirmo, sem medo de errar, a amizade dos obreiros, dos vice-presidentes, do presidente, fica mais entre presidente e vice-presidentes. E pastores itinerantes ricos, do alto escalão. Eles se relacionam entre os ricos. Eles têm duas camadas dentro da igreja, a camada dos membros pobres e a camada dos ricos. Então, normalmente, os membros se encontram com os membros e os pastores com os pastores ricos. Vocês estão entendendo que é triste, mas é a dura realidade? Então, esses pastores vão se encontrar com os pastores. Os filhos dos pastores, automaticamente, os pastores se encontrando com os pastores, vão se relacionar com os filhos dos pastores. E vão continuar sempre duas camadas na igreja, dos ricos e dos pobres. Os filhos de pastores se relacionando com filhos de pastor e com pessoas ricas da igreja. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, que essas famílias de presidente são muito poucos que são humildes, que tem relacionamento com os membros, muito poucos. A maioria é só fachada aquilo ali. Mas lá na intimidade, lá nos bastidores, atrás das cortinas, eles se relacionam sempre com os mais ricos da igreja. Com as pessoas do alto escalão da sociedade. Porque como o pastor é rico, os filhos dele é rico, eles estão estudando e se relacionando também com pessoas ricas. Então fica em paz nisso que eu estou te dizendo. Não era para ser assim a igreja. Porque eles comem do dinheiro dos membros da igreja. Os filhos deles se formam, ficam bonitões, os dentes brilhando. A vida dos filhos deles é com o dinheiro das ovelhas da igreja. Eles deveriam ter mais respeito com as ovelhas da igreja. Então esse é o relacionamento. Festa de pastor, por exemplo, não vai membro. É muito difícil numa festa secular de um pastor e membros. Vai os pastores, os filhos dos pastores e os estrelões da cidade, vereador, o político. Os membros não entram lá. Os membros estão naquela festa que é feita por pastor dentro do templo, que é o aniversário de pastor, que ele abre a sessão para fazer uma média, porque eles são muito de fazer média. Ele faz aquela média aqui para dizer que eles são humildes, aquela fachada. Ah, o pastor comeu com fulano. E tem eles deles que gostam de fazer um marketing. Eu vim na tua casa, que nem veio um pastor na minha casa. Levi, eu estou aqui na tua casa. Eu como pão, eu como qualquer coisa. Olha, que ignorância de um presidente ou de um pastor me dizer uma besteira dessa. Se eu estou na igreja há 3 décadas, a minha mãe nasceu dentro da igreja, nós temos lá na igreja, na nossa família, mais de 60 anos nós temos dentro da igreja, Assembleia de Deus, Deus é Amor, e conhecemos o Evangelho de Cristo. O que beneplácito eu teria em chegar numa casa e dizer, irmãos, eu sou Levi, eu estou há anos, eu como aqui na tua casa pão. Ora, qualquer ser humano come pão. O que o ser humano vai comer se não comer pão, salame, linguiça, que ele diz aqui no Rio Grande do Sul, fiambres, para colocar na comida? O que ele quer? Quer um banquete 5 estrelas de um hotel de luxo, de Londres ou de Nova York, ou sei lá de que cidade? É óbvio que não tem nem que dizer isso, ele está dizendo para se marketar, para fazer marketing. Então, meus irmãos, é óbvio. E outra coisa, a minha casa como se eu fosse um lixo. A minha casa é um chalé que eu não escondo de ninguém. Eu tenho orgulho de morar nesse chalé e ter a cabeça erguida e não ter o rabo preso, que nem diz o gaúcho aqui, ser pitoco. Eu não sei se você já viu esse ditado. Os obreiros têm que ser pitoco. Quem é pitoco não tem rabo preso. Então eu moro aqui, mas eu não sou uma pessoa assim que seja uma pessoa
pobre, necessitado. E se eu fosse um pobre necessitado, glória a Deus, porque eu ia fazer que nem o salmista, dizer o seguinte, biblicamente: eu sou um pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Mas graças a Deus que não, eu moro nesse chalé porque eu sou simples, eu estou bem, eu me sinto bem aqui no meu chalé. Aqui tem uma área de terra grandíssima, aqui tem tudo, meu Deus, aqui tem gado, boi, tem animais, tem cavalo, aqui temos tudo aqui. Temos o que nós precisamos para viver, temos veículos, temos condições. Meu Deus, aqui não tem nada de pó para o cara chegar aqui na minha casa e dizer: eu como pão aqui contigo, irmão Levi. E se eu fosse pobre, como eu sou pobre, com maior orgulho, mas eu sou um pobre bem sucedido. Aqui do lado tem uma biscoitaria que fabrica 1.200 pacotes de biscoito por dia. Minha esposa é uma das pessoas que comanda e ajuda, são dos meus cunhados, a própria família. Nós temos tudo aqui, eu não preciso estar dando relatório da minha vida, mas para você entender a prepotência do presidente. Eu como pão aqui, Levi. Então vocês imaginem, meus irmãos. Então, o que eu queria deixar bem claro para vocês é o seguinte: são coronéis. São coronéis que mandam com braço de ferro. E alguns deles estão ficando tão coronéis como o Adi matou a própria nora lá na região de São Mateus, que uma convivência lá com Mogi das Cruzes. Vocês entenderam? Então eu não quero entrar nesse outros temas dos outros vídeos, mas eles mandam e não pedem. E não aceitam a opinião de ninguém, não importa se é conselho fiscal da igreja, conselho doutrinário. Outra coisa que eu queria falar sobre o conselho doutrinário. Na Assembleia de Deus, porque você que não tem visão da igreja, você que é membro, que vai no culto, volta para casa, para você a igreja é uma coisa, mas para nós, um estado no Rio Grande do Sul, para nós que temos a mente aberta, é muito fácil de entender. Por exemplo, eu só mapeei aqui, tem tanta cidade no Rio Grande do Sul, tem tantos presidentes, a cabeça do obreiro é muito ligeira. Então esses presidentes automaticamente conhecem todos os presidentes. Não é mais um núcleo de membros, é um núcleo de obreiros dentro dos presidentes. Então digamos que tenha 500 cidades, são 500 presidentes. Eles se conhecem uns aos outros. Eles não conhecem talvez os membros, mas já, é que nem eu acabei de dizer, outra comunidade não é para igreja. Os pastores se conhecem. Então, os pastores daquela convenção do estadual vai nomear os conselhos doutrinários. Vocês entenderam? Vai nomear os conselhos doutrinários de cada estado, que os conselhos doutrinários de cada estado formam uma mesa diretora do conselho doutrinário da CGADB, que é a Convenção Geral da Assembleia de Deus do Brasil. Então, reunindo cada 2, 3 conselheiros doutrinários de cada estado, esses homens vão formar o conselho doutrinário da igreja a nível nacional. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso para vocês o seguinte: que um conselheiro doutrinário escolhido aqui no Rio Grande do Sul, eu não vou falar o nome dessa pessoa para não magoar ninguém, mas fazia parte de uma dupla de hino no ritmo sertanejo aqui do Rio Grande do Sul, conheço muito bem há anos, não tem nada contra eles, mas um deles é separado da esposa e recasado. Vocês entendem? Então, quem é que vai ser sempre alguém primeiro no Estado, Conselho Doutrinário hoje na Assembleia de Deus? Alguém que não entende nada de doutrina e se conhece, não quer aplicar e não gosta de doutrina. Por quê? Porque a presidência geral das Assembleias de Deus a nível do Brasil não querem mais se envolver com doutrina. Eles falam de doutrina, falam de costume, de uso de costume, de moral externa, interna, mas eles não vivem. Então aquela pregação de pregar e não viver, aquilo já está mais do que passado dentro da Assembleia de Deus. Então eles vão colocar alguém, de vez em quando eles dão uma pregada. Aqui tem que ser assim, para fazer aquela média. Os membros, para com essa conversa, rapaz. Não tem mais obreiro da Assembleia de Deus presidente que combate o pecado. É uma crise. 85%, 90% dos pastores da Assembleia de Deus acabou, estão mortos. Mortos e enterrados espiritualmente falando. Tem uns 10, 15% que ainda segura a espada e é homem de Deus. Mas a maioria faz uma média. De vez em quando deixa um maluco que aparece lá, quebrar o pau e falar umas doutrinas. E o povo, Aí aqueles que gostam de doutrina dão um gritinho, e os outros que são 90% que não gostam de doutrina, estão lá imperando na igreja, chamando aquele pinguim que gosta de doutrina de santarrões legalistas de fariseus. Essa história, eu conheço bem essa história. Então, vai ser colocado no conselho doutrinário aquela pessoa que não tem doutrina, que não gosta de doutrina ou que não vive doutrina. Aquele vai estar. Aí como é que vão ter um conselho doutrinário no estado se a pessoa que está na frente do conselho doutrinário, que nem era aqui no estado do Rio Grande do Sul, esse cantor de uma dupla sertaneja, que já é uma pessoa que casou pela segunda vez. Quer dizer, se eles gostassem de doutrina, se eles vivessem doutrina,
se eles peleassem por doutrina, jamais colocariam no conselho de doutrina da igreja uma pessoa divorciada. Ou uma pessoa que não vivesse os trâmites, os ditames doutrinários. Vocês entendem? Então, é isso que eu queria dizer para vocês. Então, vocês precisam entender que esse negócio de doutrina, de conselho doutrinário, é uma fachada. Não funciona. Então, eu queria falar sobre isso. Sempre vai estar na frente do conselho doutrinário alguém que não tem voz ativa para gritar e bradar sobre a doutrina. Por que isso? Foi acaso? Não, não foi acaso, irmão, não se ilude. A própria convenção colocou essas pessoas lá, porque eles não querem que ninguém fale de doutrina. A Assembleia de Deus é um lugar onde não tem mais lugar para você falar de doutrina. Eu não estou falando da doutrina externa, que a grande maioria conta, que se eu pregar aqui vão me chamar de legalista, de fariseu, vão me chamar de ultrapassado, antiquado, vão me chamar de tudo que é coisa se eu pregar aqui o exterior, que a mulher não pode dar pintada e maquiada, com essa maquiagem pesadíssima, nem leve, mas já que quisesse maquiar, que pelo menos passasse alguma coisa que... Eu entendo aqui, vocês, que eu não estou defendendo maquiagem, mas nem com modéstia ela sabe se maquiar. É uma coisa que já está extrapolada, acabou. Entendeu? Cabelo longo não existe mais. Roupas é uma imoralidade, tudo desnuda mostrando as carnes, é uma vaidade. É gente se envolvendo com rituais de cura diabólica, hidromancia. É gente, acho que se envolvendo até com cartomancia dentro da igreja. Gente bebendo. Pastores combatendo a Assembleia de Deus que pode beber um copo, pode beber dois. Uns bocas de fronha que vem no YouTube. Está se multiplicando. Esse dia outro se multiplicando que o crente pode beber. Ora, meus irmãos. Isso é uma piada, você entendeu? Eu não defendo doutrina externa, não defendo nada. Que imagina, não defendo nem a interna. Que a vida moral, o casamento, é doutrina interna, é vida moral, é caráter. O casamento, o divórcio, não é doutrina externa. Então, para com essa conversa de dizer que nós somos legalistas, que nós queremos mulher de cabelo comprido. Não, vocês não obedecem nem a doutrina interna, o caráter, o novo homem, o novo nascimento. Então venha discutir comigo, vocês não estão ligados em doutrina externa de uso e costume, nem doutrina interna do caráter, da moral, do respeito, da ética. E vocês entenderem que envolve o casamento, a família, pagar conta, comprar, pagar, ter respeito, moral entre comunidade, entre igreja. Nem isso vocês obedecem mais. Então não vem com esse papo de que nós somos legalistas, pregador de cor, de cabelo, Para com isso. Vocês têm que aprender o seguinte, que o evangelho é nova natureza, é novo nascimento, é nascer de novo. Nicodemos não entendeu, perguntou para Cristo, tem que entrar no ventre da minha mãe e voltar a nascer, porque não entendia nada de Deus, nem de espiritualidade. Quem não tem o Espírito não entende as coisas do Espírito. Você entende? O evangelho é novo nascimento e quem nasce de novo, nasce uma nova criatura. O que é velho passou. Isso que é velho passou no seu rosto, na sua vida, no seu exterior, no seu interior. Não precisa nem ficar falando aqui. Você nasceu de novo e vai andar no campo de futebol jogando, gritando, bebendo um copo de vinho, um copo de cerveja ou dois, seja lá o que for. Você nasceu de novo e vai andar aí com a cara pintada, maquiado, tatuado do pé à cabeça, cheio de tatuagem. Você nasceu de novo e vai andar aí com um alargador de orelha. Você vai andar com um brinco no nariz, outro na cabeça, outro enfiado no olho. Você nasceu de novo e vai andar barbudo, que nem um judeu. Nada contra a barba, faça o que você quiser da sua vida. Mas Paulo, para um bom entendedor, não precisa duas palavras. Paulo diz, nós vamos refletindo, olhando no espelho, de glória em glória, até alcançar a estatura de varão perfeito. O que Paulo queria dizer? Seja inteligente, rapaz. Paulo queria dizer que na nova dispensação, o tempo da graça, era cara limpa e acabou. Você é cara limpa no sentido de barba, cara limpa no sentido de caráter, tudo. É outra coisa, mudou, você nasceu de novo. Então você nasceu de novo, vai andar com roupas sensuais, mostrando corpo, bumbum, seio, busto, quadril. Você nasceu de novo e vai andar aí com essa vida, com esses palavrões, com essas gírias, conversando aquilo que o mundo conversa. Vai contar outra. Vocês entenderam, meus irmãos? Então, nasceu de novo, nasceu de novo. Ah, mas eu tenho que ser moderno. E o que impede você de ser um camarada inteligente e moderno? Para você ser moderno, tem que andar falando gíria, tem que andar pintado, tatuado, maquiado. Você tem que andar... Ah, faça meu favor. Não é tão difícil de entender. A igreja não quer entender porque nós estamos vivendo o tempo do fim. Uma rebeldia que está imbuída no espírito do anticristo, que permeia a terra, um espírito de desobediência, de rebeldia, de descontentamento, de ingratidão, falta de gratidão a Deus. É uma complicação, gente morrendo, adoecendo por causa das suas rebeldias. Cuidado, meus irmãos, Cristo continua sendo o mesmo. O que tem de crente falso, simulado, pessoas que na tua frente,
meu Deus, como tem gente falsa e simulada dentro do Evangelho. O que é isso que está acontecendo? Gente que não consegue esconder a sua falsidade. Pessoas que na tua presença simulam, são falsos, hipócritas. Você sabe que ser crente é algo diferente de ser novo. Então, voltando a esse assunto aqui que eu estou de presidente, matam, trucidam, vende a própria filha, vende o ministério, vende o caráter, vende a moral, vende até a esposa se deixar para conquistar uma cadeira de presidência. É muito triste isso aqui. E a maioria desses presidentes aqui é muito distante da presença de Deus. Muito distante. E deixa eu dizer uma coisa. E a nível geral da CGADB, você pode cuidar que o presidente geral da Assembleia de Deus, ele está há 30 anos quase na presidência. Ele não entrega para ninguém. E quando ele entregou, agora entregou para o filho dele a presidência, a CGADB, a Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil. Vocês entenderam? E aí os líderes de presidência de Estado ficam pagando de gatinho para esses camaradas que é o líder geral da Assembleia de Deus do Brasil. Fazendo mediazinha, com loio. Aí tem a política, aí aqui quando vai nomear uma presidência estadual, uma convenção de Estado, aí fica as duas chapas. Aí fica aquela chapa A brigando com aquela chapa B. Aí fica aquela disputa por uma cadeira, enlouquecido, fica inimigos dos outros. Aí quando entra a chapa A, derruba todos os obreiros que tinham da chapa B, ou aqueles que ele descobre que foi contra ele naquele pleito convencional. E Deus, por isso que eu sou muito contra esse negócio de eleição por voto. Aí eles colocam naqueles 4, 5 anos que eles vão ficar na frente da convenção, todos os obreiros que favoreceram eles, não importa se era mau caráter, se fazia política para eles, tá bom, não importa se é adúltero, não importa o testemunho que esse camarada tem, como acontece em vários estados aqui no Rio Grande do Sul. Coloco todo o grupo deles nas igrejas e arranco todos os outros e favorece. Coloco todo o time deles para fortalecer mais eles, para talvez no futuro eles voltar a ganhar de novo. Vocês entenderam? E a nível geral, não preciso nem dizer. Vocês sabem o que aconteceu com Samuel Câmara, o presidente da igreja de Belém, do Pará, lá a igreja que eles chamam de igreja-mãe, que para mim não existe igreja-mãe, existe igreja, a primeira igreja Assembleia de Deus. Igreja-mãe para mim não existe mãe, esse negócio de... No Evangelho não tem mãe, é só pai, é Deus e acabou. Então, a primeira igreja Assembleia de Deus do Brasil, fundada pelo Daniel Bergo Narvin, lá em Belém do Pará, era o Samuel Câmara que estava dirigindo. Então, o Samuel Câmara, numa ganância por poder, que para mim é mais um também, eu quero deixar bem claro, que se ele chegar, ele que chega, não estou nem aí para ele, você entende? Uma ganância por poder, se atracou a brigar com o pastor Josué Wellington, que era esse presidente já há quase 3 décadas, e se retaliaram brigando, se mataram, que isso é capaz de dar até morte, um capanga e pistoleiro por trás desses homens que perderam a visão do reino. Aí se retaliaram, se mataram, compraram voto, até voto de pessoa que já tinha falecido aparecia. Foi uma confusão, uma coisa assim suja, para ele se manter no poder. Bom, ele se manteve no poder, tanto é que o Samuel Câmara repartiu a Igreja Assembleia de Deus, fez uma das maiores divisões a nível da Assembleia de Deus de toda a história e levou a Igreja Assembleia de Deus de Belém do Pará, que para mim é uma desonra ele ter levado. E o pastor José Wellington ficaram com o Ministério do Belém com a outra convenção, porque agora são 2 convenções dentro da mesma igreja. Isso tem muito mais, mas estou dizendo das maiores divisões. Ficou ele com Belém do Pará, que é a primeira igreja, fundada pelo Daniel Bergo Narvin. Não respeitaram a igreja dos patriarcas, não respeitaram as Assembleias de Deus, tudo por ganância e poder. Vocês entendem? E aí o que acontece? Ele ficou líder de uma convenção com aquela igreja de Belém e o pastor José Wellington ficou líder de uma convenção da CGADB com essa igreja Assembleia de Deus da Missão do Belém. E aconteceu uma das maiores divisões a nível da Assembleia de Deus. Tudo por poder, ganância e fama por cadeira. Eles nunca conseguem se unir em torno do Evangelho. A vontade e o desejo por poder, e ganância por dinheiro, e poder monetário, o mamon, o vil metal faz eles se dividir entre si e se tornarem até inimigos mortais. Então, muito triste. Então, tudo por ter uma cadeira. Vocês entenderam? E eu acho muito errado alguém se manter 30 anos na frente da liderança de uma igreja e não querer entregar de jeito nenhum. É porque tem muita coisa secular boa, dinheiro, poder por trás, porque senão ninguém ia se matar para se manter na frente de nada disso aqui. Então cada lugar que você vai, cada estado que você vai, se repete
a mesma coisa. Esse escândalo de Gideões missionários, esse escândalo com o Reuel Bernardino, com o pastor Cicinho Bernardino, com os Gideões, tudo por causa de poder. E aí muita gente torceu e aplaudiu porque a convenção derrubou o Reuel e derrubou o Cizinho, tirou eles do... E eu não aplaudi nem aplaudo nada disso aí, sabe por quê? Porque eu sei que ali a convenção não foi ali fazer algo por amor à igreja ou por amor à doutrina e santidade. Eles foram ali, se aproveitaram do momento de desgraça do pastor Reuel e de decadência de Gideões, para eles tomar conta daquilo ali, porque aquilo ali é uma mina de dinheiro no sentido financeiro. Não era nada por amor à obra, é disputa. Por isso que eu digo, a convenção maligna tomou conta daquilo que estava passando por uma grande decadência nas mãos do Reuel Bernardino. E, meus irmãos, se eu fosse falar sobre Deus e amor, ia mais longe ainda. Vocês entenderam? Então é tudo poder, poder, poder. O camarada quer poder. O missionário Davi Miranda sempre esteve na frente da igreja, com a mão de ferro. Era uma diretoria mundial, não era que nem a Assembleia de Deus, não é por voto convencional. É diretoria executiva, deliberativa e consultiva. E ele como um líder mundial sozinho. Congreguei, pastoreei, sei por dentro e por fora, com a mão de ferro. Queria botar o seu filho mais velho, não teve cacife para ser. Sempre foram eliminando, até que fosse um sempre da família. Entenderam? Aí queria botar o outro, não conseguia. E foram caindo. Sérgio Sora, Davi Miranda Filho, Daniel Miranda. Foi saindo, até que permaneceu aquele que eles queriam que fosse. E hoje, se for possível, vão botar o neto do missionário, mas não botam outro. Por quê? Nepotismo religioso e poder e busca por uma cadeira presidencial. Então, eu acredito que muita coisa que eu falei aqui vai ficar soando aos seus ouvidos, tá certo? Então está aí o vídeo que vocês pediram. O que vocês acham? Eu vou deixar primeiro a Pedro para esses pastores presidente. Não governeis o rebanho de Deus pelo seu bel prazer, ou por torpe ganância, ou por domínio, como se eles fossem algo para ser dominado por vocês. Mas pastorei por amor, por respeito. Vocês entenderam? Vocês não se sintam donos do rebanho de Deus como se fosse uma propriedade de vocês. Tá certo? Então, este é o assunto. Pastores, presidentes, coronéis. Faltou muita coisa, mas eu acredito que muita coisa eu pude passar para vocês. Eles prestarão contas a Deus. Porque independente de Davi Miranda, que tem gente que idolatrou Davi Miranda, independente de Wellington Bezerra, que tem gente que acha que ele pode ser grande aqui, diante de Deus ele não é nada. Vocês entenderam? Diante de Deus ele é um membro comum como eu e você. Vocês entendam uma coisa, esses presidentes da Assembleia de Deus, um por um, prestarão contas a Deus do rebanho que um dia receberam para pastorear. Seja o pastor ou o obreiro da igreja que for, que eu não quis entrar aqui universal, que mata, trucida, arranca o bispo, arranca, faz escalar a boca. Eu falei de onde eu conheço mais, mas é tudo igual a essas presidências. Eles têm a mão no poder e eles têm uma preocupação com o financeiro, não com pessoas. E é hora, não é que a igreja seja uma falácia ou que a igreja seja algo, como muitos estão dizendo, aí se aproveita desse momento de cumprimento da palavra e estão dizendo que a igreja não é uma falácia. A igreja é de Deus e a igreja continua sendo a igreja de Deus. E Deus vai pelejar pela igreja. Aí que está o problema. E eu não tenho pena, porque pena ninguém tem pena de ninguém. Eu fico preocupado pensando como é que essas pessoas perderam o temor e como que eles vão se apresentar e prestar conta diante de Deus. Muitos já estão prestando conta aqui. Uns estão com a boca torta, outros estão, meu Deus, tenha misericórdia de mim, porque eu vou tocar num assunto que eu quero pedir a tua misericórdia para te me cobrir com o teu sangue e não me trazer nenhuma justiça, mas tem uns que estão com a boca torta, outros estão doentes, outros estão cancerosos, outros estão morrendo. Não é que o câncer seja um juízo, para muitos é, para outros não, para outros é uma doença comum, mas tem muita gente que estão desgraçados da vida porque brincam com as coisas de Deus, outros caíram em adultério, outros estão em adultério e estão seguindo para frente. Muitos Deus expôs, pela própria vergonha dele, faz eles cair em adultério, outros Deus faz cair em fornicação, outros Deus faz cair na doença, outros Deus faz cair na vergonha, outros Deus faz cair o ministério, Deus não vinga mais nada, não acontece nada onde eles estão, e assim prossegue, meus irmãos, está certo? Eu falou com vocês sobre os presidentes coronéis da igreja, vocês entenderam? Apoio família, apoio filhos, apoia aqueles que estão do lado deles, defende. Tem obreiro que não consegue conquistar uma luta, conquistar um templinho para cuidar, uma congregação.
Aí tem presidente que quando troca de cidade, leva junto com ele aquele vice-presidente, que é o cara mais safado que pode existir, briguento, mas que defende ele, que briga com os obreiros, se tiver que brigar no braço, briga com os obreiros para defender ele, vocês entenderam? Que leva junto com ele. Mas um obreiro para ganhar uma cidade ou trocar, nem conversando com a convenção, mas esses pastor presidente têm poder para tudo, eles fazem o que bem entendem, eles dominam a obra. E glória a Deus que Deus tem aberto muito a minha visão nos últimos anos. Porque eu falo daquilo que vivi, sofri e passei. E que Deus tenha misericórdia de você, meu irmão, nessa última hora da igreja. Porque não tem como falar de evangelho sem falar das igrejas tradicionais do Brasil. E eu sei que um ou outro de vocês está dentro de um ministério como esse. Que Deus tenha misericórdia da sua vida, do seu ministério e da sua família. Que Deus abra os seus olhos e você possa continuar servindo a Deus, mas com a visão aguçada. Que você não vai se perguntar, depois de ouvir esse vídeo, você não vai se perguntar mais, meu Deus, mas por que é assim? Eu não imaginava, porque você vai perder algum daqueles questionamentos e você vai crescer mais na graça e no conhecimento para você permanecer na presença de Deus. Tá certo, meus irmãos? Fique em Cristo. Fique em Cristo. Em Cristo jamais seremos enganados. Fique em Cristo, não seremos confundidos e nem ultrajados. Ao contrário, seremos justificados por Ele naquele dia. Falou com vocês o pastor Levi Longaray.